Olá, gente. Nessa aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre o capítulo 11, só que nós vamos resolver alguns exercícios. Esses exercícios vocês vão precisar entender e saber resolver, porque eu vou passar uma atividade avaliativa com exercícios muito parecidos com esses, tá? Então, eu vou resolver aqui um total de 7 exercícios. Vamos lá. Primeiro exercício. Para a produção de briquetes em laboratório, 1,03 kg de bagaço de cana-de-açúcar passou por um processo de secagem ao sol durante 15 dias. Então, esses exercícios aqui são muito parecidos com o que a gente viu na aula prática, na aula passada, aquela aula prática. Então, é importante que vocês tenham assistido essa aula. Ao final do processo, os resíduos foram pesados e atingiram uma massa igual a 406 gramas de bagaço. Qual foi a quantidade de água eliminada? Então, ele pegou 1,03 kg de bagaço e botou para secar no sol durante 15 dias. No final, a água evaporou, né? Parte da água evaporou, e aí ele pesou a massa e deu 403 gramas de bagaço no final, depois de 15 dias. Aí ele pergunta, qual foi a quantidade de água que evaporou? Muito simples, né? Olha só, a única coisa aqui, ó, é que esses dois dados aqui, um foi dado em quilograma e o outro foi dado em grama. Eles têm que ter a mesma unidade, porque você vai fazer uma subtração. Então, ou você transforma quilograma para grama, ou você transforma essa grama aqui em quilograma. Eu escolhi transformar quilograma para grama. Então, 1,03 quilogramas é só multiplicar por 1.000 que você tem gramas. Então, dá 1.030 gramas. Então, passou para o processo de secagem e no final foi pesado e deu 406 gramas. A água evaporou. Então, qual é a massa de água que evaporou? A massa de água que evaporou é simplesmente a diferença entre essas duas massas. 1.030 menos 406 é igual a 624 gramas. Então, um total de 624 gramas de água evaporou. Essa aqui é a resposta da letra A. Letra B. É possível saber o teor total de água antes e após a secagem? Gente, não é possível. Por quê? Olha só. Você tem... aqui nesses 1.030 gramas, evaporou 624 gramas de água e sobrou 406 gramas de bagaço. Só que nessa secagem ao sol, geralmente ela não elimina toda a água presente na biomassa. Então, aqui ainda tem água. Quanto de água que tem aqui? Não sei. Porque eu não sei quanto de água que tinha aqui no início. Eu só sei que evaporou 624 gramas. Agora, quanto de água ainda permanece aqui e quanto de água ainda tinha no início, eu não sei. Para eu saber o quanto de água ainda permanece aqui, eu precisaria saber o quanto de água tinha no início. Ou, se alguém viesse e me falasse, olha, esses 624 gramas é toda a água que tinha aqui no início. Então, toda a água que tinha no início evaporou. E aqui, então, o teor de umidade aqui no final seria 0%. E aí, eu conseguiria calcular o teor de umidade do início, tá? Mas não é o caso. Evaporou uma parte de água e a outra parte ficou. Então, não tem como saber qual foi a umidade final e qual era a umidade inicial. Eu preciso de mais alguma informação para fazer essas contas. Isso aqui, o que está escrito aqui é o que eu estou dizendo para vocês. Então, número 2. Após a secagem, os 406 gramas de bagaço foram triturados e, em seguida, a umidade residual foi determinada. Então, olha só. Foi feita, eu tinha aqui 1.030 gramas de bagaço, né? 624 gramas de água evaporou ao sol e sobraram 406 gramas. Depois, eu fiz, isso foi triturado e aí eu fiz o teste de umidade. Esse teste de umidade, eu pego esses 406, na verdade não, ele pegou, para isso, uma fração do bagaço de massa igual a 10,2 gramas, foi colocado em uma estufa a 110 graus Celsius por um período de 48 horas. Após a retirada da estufa, a massa final foi igual a 8,9 gramas. Então, na estufa, o que a estufa faz? Ela está a 110 graus Celsius e o material fica lá por 48 horas. Então, eu garanto que durante esse tempo, toda a água vai ser eliminada. Toda a água que está lá. E o material, a biomassa vai sair de lá completamente seca, com teor de água igual a 0%. Aí,
Obviamente, gente, que ele não vai pegar os 406 gramas e enfiar na estufa. Não, ele vai pegar uma pequena amostra. E essa amostra foi de 10,2 gramas. Então, ele pegou 10,2 gramas, colocou na estufa. E no final do processo, ele pesou de novo, depois que a água evaporou, e deu 8,9 gramas. Lembrando que depois que ele tira da estufa, ele tem que deixar esfriar num dessecador para depois fazer essa pesagem. Então, tá aqui a figura. Ele entrou com 10,2 gramas e saiu com 8,9 gramas. Aí a pergunta é a letra A. Qual é a umidade residual do bagaço após a secagem ao sol? Ele tá, porque olha só, eu tenho duas fases. Essa fase inicial aqui, que tem a umidade altíssima, que é o que ele pergunta na letra B, ó. Qual era a umidade do bagaço antes da secagem ao sol? Que é nesse momento aqui. Qual é a umidade aqui? E na letra A, que é o que a gente vai responder agora, qual é a umidade residual do bagaço após a secagem ao sol? Então, ele quer saber qual é a umidade nesse momento aqui, ó, depois da secagem ao sol. Lembra que eu falei que o sol não elimina toda a água? Então, aqui a gente ainda tem umidade. E essa umidade, ela pode ser determinada através do teste de umidade. Então, como é que a gente faz essa conta? Ó, teor de umidade, TU, é igual a massa de água sobre a massa total. O que é essa massa total? É a massa do bagaço úmido. Então, a massa do bagaço úmido que entra aqui, ó, é 10,2 gramas. Então, dentro desses 10,2 gramas, a gente tem bagaço e água, bagaço úmido, tá? E aqui, esse 8,9 gramas é o bagaço seco, depois que a água foi eliminada. Então, qual é a massa de água? A massa de água é 10,2 gramas menos isso aqui, né? Menos 8,9. Ah, tá. Vezes 100% para eu ter o negócio em porcentagem. Então, ó, teor de umidade é a massa inicial, que é esse 10,2 gramas, menos a massa final, que é 8,9 gramas. Então, massa inicial menos a massa final representa a massa de água, dividido pela massa inicial, que é 10,2. Então, fazendo a conta, ó, massa inicial, 10,2, menos massa final, 8,9. Isso aqui corresponde à massa de água, né? Esse cálculozinho aqui, dividido pela massa inicial, que é 10,2 gramas, vezes 100%. Fazendo essa conta, teor de umidade é igual a 12,7%. Então, aqui, ó, depois da secagem ao sol, o bagaço ainda tem 12,7% de água. Ou seja, ele está numa porcentagem ideal aí para passar pela compactação. Lembra que para compactação eu preciso ter um teor de 5 a 10, né? Alguns equipamentos permitem um pouquinho mais, então está num teor aí próximo do adequado. Agora eu quero saber qual era a umidade antes, ó, nesse momento aqui, antes da secagem ao sol. Para eu saber isso, eu preciso saber a quantidade de água que tinha aqui, né, nesse momento. Muito simples, é só eu pegar a quantidade de água que tem aqui nesses 406 gramas e somar com essa quantidade de água que foi evaporada. Fazendo essa soma, eu tenho a quantidade de água que tinha aqui nesse início. Então, vamos fazer isso, ó. Determinação da umidade do bagaço antes da secagem ao sol. Sim. Primeira coisa, eu sei que o teor de umidade desses 406 gramas aqui é 12,7%. Então, como é que a gente faz para... O que quer dizer isso? Quer dizer que desses 406 gramas, 12,7% aí é água. Então, como é que a gente faz essa conta para descobrir a quantidade de água que tem aí? Regra de 3 simples, ó. 406 gramas corresponde a 100% do material. 12,7 gramas corresponde à quantidade de água, que é igual a X%. Então, fazendo essa multiplicação em X, o X, multiplicação cruzada, né? O X vai dar 51,56 gramas de água. Aqui, ó. Então, aqui nesses 406 gramas, eu tenho 51,56 gramas de água. Então, ó, dentro desses 406 gramas aqui, a gente tem um total de 51,56 gramas de água. E quanto que a gente tem de biomassa seca? A diferença,
406 menos 51,56, que é igual a 354,4 gramas de biomassa seca, sem a água. Então, isso aqui, a gente tinha isso aqui antes da secagem, mais essa água aqui, não é? Então, antes dessa secagem ao sol, a gente tinha esses 406 gramas aqui, mais essa água aqui, dando num total de 1.030 gramas. Então, o que a gente tinha antes da secagem ao sol? A gente tinha essa biomassa aqui, 354,4 gramas de biomassa, essa água aqui, 51,56 gramas de água, né, que é o que está aqui. E a gente tinha 624 gramas dessa água aqui que evaporou. Isso aqui é tudo que a gente tinha antes da secagem ao sol. Como é que a gente faz para calcular o teor de umidade, então? O teor de umidade é a massa de água em cima dividido pela massa total embaixo. Então, aqui, ó, tá aqui a fórmula. Massa de água em cima dividido pelo total, pela massa total, vezes 100%. A massa total é isso aqui tudo. Então, eu peguei isso aqui tudo e coloquei aqui embaixo. 354,4 mais 51,56 mais 624. A massa de água é o quê? É só o 51,56 e o 624 aqui. Então, 51,56 mais 624. Eu não boto esses 354 gramas de biomassa aqui, não. Porque aqui em cima é só a massa de água. Vezes 100%. Então, fazendo essa conta, teor de umidade é 65,6%. Então, esse aqui é o teor de umidade antes da secagem ao sol. É o teor de umidade disso daqui, ó. Desses 1.030 gramas de biomassa úmida. Então, vamos para a questão 3. Antes da compactação, então é o mesmo processo, tá? A biomassa passou por um teste para determinar o teor de cinzas. Então, tá aqui, ó. Ela foi coletada, depois ela foi pesada, aí ela passou pela secagem ao sol, passou pela trituração, depois ela, antes da compactação, ela foi para uma estufa para passar pelo teste de umidade. É claro que você pega só um pedacinho dessa biomassa triturada e manda para a estufa, tá? É só uma parte. E você pega uma partezinha também para fazer o teste do teor de cinzas. Por que você pega só uma partezinha? Porque não precisa da massa toda, e quando você pega essa massa para fazer o teste de umidade e o teste do teor de cinzas, você estraga essa massa. Essa massa não serve para você fazer briquete depois, tá? Então, você pega só uma parte para fazer o teste. Não sei se vocês se lembram, mas como é que a gente faz esse teste do teor de cinzas? Você bota um pouquinho da biomassa dentro de um cadinho, que é um recipiente, e bota dentro da múfula, que é um lugar onde vai chegar a 800 graus Celsius, mais ou menos. Depois, boa parte da biomassa vai evaporar nesses 800 graus Celsius e só vai ficar ali no fundo do recipiente as cinzas, tá? Depois você vai retirar da múfula, botar num dessecador para resfriar, e aí você vai pesar. Essa pesagem aqui, o que você está pesando são as cinzas. O que evaporou são os sólidos voláteis. Quanto menor o teor de cinzas, melhor. Então, ó, aqui tá, esse aqui é o cadinho, que é o recipiente que vai dentro da múfula. Você vai adicionar uma massa total, tá? Quanto foi aqui? Vamos ler o enunciado. Antes da compactação, a biomassa passou por um teste para determinar o teor de cinzas. Uma fração de bagaço seco e triturado de massa igual a 5,13 gramas foi colocado dentro de um cadinho de 50,81 gramas. Então, o cadinho tem 50,81 gramas. Por que ele está dando essa massa? Porque você vai ter que descontar essa massa depois. E essa massa total aqui, ó, foi de 5,3 gramas. E o conjunto foi colocado em uma múfula a 800 graus Celsius por 5 horas. Após resfriamento em dessecador, a massa final do conjunto cinzas mais cadinho foi igual a 51,07. Então, ele pegou... depois do processo, o que aconteceu? Os sólidos voláteis evaporaram, sobrando apenas as cinzas aqui no final, aqui no fundo do recipiente. Aí, ele pesou esse cadinho aqui contendo as cinzas e ele obteve 51,07 gramas. Aí pergunta, calcule a massa de cinzas.
A massa de cinza, gente, é a massa final que ele pesa, né? 51,7 gramas, menos a massa do cadinho, obviamente, do recipiente. Então, é 51,7 gramas, menos a massa do cadinho, ó. A massa do cadinho é 50,81. Então, 51,7, ó, a massa de cinzas é 51,7 menos 50,81, que dá 0,26 gramas. Essa daqui é a massa de cinzas. Depois, calcule o teor de cinzas. Ó, teor de cinzas, TC, é a massa de cinzas em cima, dividido pela massa total que você botou ali dentro do cadinho. A massa de cinzas é essa daqui, ó, 0,26 gramas. Só que em vez de botar 0,26 gramas, eu botei 51,07 menos 50,81, ó. 51,07 menos 50,81, que dá 0,26 gramas. Essa é a massa de cinzas. Dividido pela massa total de sólidos que você botou lá dentro, tá? Não entra a massa do cadinho, não. A massa total foi 5,13 gramas. Então, tá aqui, 5,13 gramas. Vezes 100% para a gente ter o teor de cinza, o resultado em porcentagem. Isso dá 5,07%. 5,07 é um teor, assim, acima do desejado. Lembra nas aulas anteriores que a gente deseja ir no máximo 4%? Então, esse 5,07 está um pouquinho alto. Então, já fizemos a letra B, calcule o teor de cinzas. Letra C, calcule o teor de materiais sólidos voláteis. Bom, gente, se o que sobra é cinzas, o restante, o que vai embora, né, o que evapora, são sólidos voláteis. Então, se eu tenho 5% de cinzas, 100 menos 5,07% é igual o teor de sólidos voláteis. Então, ó, teor de sólidos voláteis, TSV, é igual a 100 menos o teor de cinzas. Então, 100 menos 5,07%, que dá 94,93%. Exercício número 4. 10 kg de resíduos de poda com umidade igual a 25% devem passar pela secagem até atingir uma umidade igual a 15%. Qual a massa de água deve ser evaporada? Então, eu tenho 10 kg de resíduos de poda que eles estão numa umidade muito alta, eu não quero essa umidade, eu quero uma umidade de 15%. Então, quanto de água eu tenho que evaporar? Como é que a gente vai fazer essa conta? Primeiro, vamos calcular quantos quilogramas de água e de biomassa seca eu tenho nesses 10 kg de resíduo. Para fazer isso, é só fazer uma regra de 3 simples, tá? 10 kg, ó, a umidade dele é 25%. Então, 10 kg corresponde a tudo, a 100%. 25% corresponde a X quilogramas. Então, esse X aqui é o valor é a quantidade de água que eu tenho, de umidade. Fazendo essa conta aqui, multiplicando em X, eu tenho 2,5 kg de água no total. Então, desses 10... tem outra forma de fazer muito mais fácil, tá? Que eu não preciso fazer regra de 3, mas eu achei melhor botar as duas formas. Para a gente saber quanto que é 25% de 10 kg, é só a gente pegar 10 kg vezes 0,25. Isso vai dar 2,5 kg de água. Se eu quiser saber, por exemplo, quanto que é 30% de 50, eu vou pegar 50 vezes 0,3. Aí não precisa fazer, é mais fácil fazer isso daqui do que fazer essa regra de 3 aqui. Então, ó, desses 10 kg, 2,5 kg é água e 7,5 kg é de biomassa seca. Agora, vamos calcular quanto de água tem que ter para eu ter 15% de umidade. Então, olha só, teor de umidade, a formulazinha, é igual a massa de água dividido pela massa total vezes 100%. Teor de umidade que eu quero, eu já sei, é 15%. Ah, tá, olha só. Antes de substituir os valores, a gente pode escrever assim, ó, teor de umidade é igual a massa de água, né? Massa de água aqui, tô repetindo aqui, massa de água aqui. A massa total é a massa de biomassa mais a massa de água. Então, aqui eu desmembrei
a equação. Aí vamos substituir os valores. O teor de umidade que eu quero é 15%, então 15% aqui. A massa de água que tem que permanecer ali, porque olha só, eu tô com teor de umidade de 25, eu quero passar para 15. Qual é a massa de água que tem que ter aqui nesses 15%? É isso que eu tenho que saber. Então, ó, massa de água, eu não sei essa massa de água aqui. Então, X dividido pela massa de biomassa seca. Então, a massa de biomassa seca é 7,5 gramas. O que eu não quero é esses 2,5 quilogramas. Parte disso aqui tem que evaporar. É isso que eu quero calcular. Então, eu sei que de biomassa seca eu tenho 7,5 quilogramas. Então, ó, a massa de biomassa aqui, ó, é 7,5 quilogramas. Mais a massa de água que eu não sei, X. Vezes 100%. Agora, eu tenho que resolver essa equação aqui. Eu resolvi a equação passo a passo, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é eu tenho que isolar o X. Eu vou passar esse 100 aqui, ó, pro lado de cá. Como ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, é 15 dividido por 100 é igual ao restante da equação. O restante da equação eu repito. 15 dividido por 100 dá 0,15. E o restante aqui eu repeti. Agora, eu vou passar esse denominador aqui, ó, 7,5 vezes x, multiplicando para cá. Tá vendo? Eu quero isolar o x, então eu tenho que passar isso aqui. Esse denominador inteiro que está dividindo, eu tenho que passar ele para cá multiplicando. Então, é 0,15 vezes, aí eu abro parêntese, 7,5 mais x, fecha parêntese, é igual a x. Então, é igual a esse x aqui, ó, que eu estou repetindo aqui. Agora, eu vou fazer a distributiva. 0,15 vezes 7,5, depois 0,15 vezes x. 0,15 vezes 7,5 dá 1,125. 0,15 vezes x dá 0,15 vezes x. É igual a x. Então, ó, vou passar esse 0,15x para o lado de cá. Como ele está somando, eu vou passar ele diminuindo. Então, vai ficar 1,125 é igual a x menos 0,15x, que dá 0,85x. Gente, eu não sei se vocês têm dificuldade com essas equações. Caso vocês tenham, me avisem, que aí eu tento explicar de forma mais detalhada. Agora, esse 0,85 que está multiplicando x, ele vai passar para cá, dividindo. Então, vai ficar 1,125 dividido por 0,85, que é igual a x. X é igual a 1,323 quilogramas. Então, o que significa esse x aqui? É a quantidade de água que eu tenho que ter adicionada a essa biomassa seca aqui, para eu ter 15% de umidade. Mas eu tenho essa quantidade de água adicionada? Não, eu tenho atualmente 2,5 quilogramas de água, mas eu não quero 2,5, porque com 2,5 eu fico com essa umidade de 25. Eu quero 1,323 para eu ficar com a umidade de 15%. Então, é só eu evaporar parte dessa água, né? Quanto que eu tenho que evaporar? Eu tenho que evaporar 2,5 menos 1,323. Isso dá 1,17 quilogramas de água que devem ser evaporados. Então, essa é a resposta. Qual a massa de água que deve ser evaporada? 1,17 quilogramas. Evaporando esse 1,17 quilogramas, eu fico com 1,32 quilogramas de água nessa quantidade aqui de biomassa seca, e isso vai dar uma umidade de 15%. Agora tem dois exercícios teóricos, ó. Quantas toneladas de resíduos secos são necessários para produzir 1 tonelada de briquetes? Quando ele fala resíduos secos, são resíduos que estão na umidade adequada para compactação. Por exemplo, 10%, em torno aí de 10%. Esse resíduo, quando a gente leva para a compactadora, ele é compactado ali. Você não tem perdas no processo. Então, todo resíduo, 1 tonelada de resíduo que está na umidade correta, você consegue produzir 1 tonelada de briquete.
porque não tem perda de material. Essa é uma das vantagens da briquetagem e peletização. Então, o processo de briquetagem não tem perdas de peso, ou seja, não tem perda de massa, na verdade. 100% do resíduo inserido na briquetadeira é transformado em briquetes. Ou seja, para produzir 1 tonelada de briquetes, é necessária 1 tonelada de resíduos secos, com umidade máxima de 15%, tá? Quando ele fala resíduo seco, ele quer dizer resíduo na umidade correta. Aí tem uma outra pergunta aqui. Quantas toneladas de resíduos úmidos são necessárias para produzir 1 tonelada de briquetes? Nesse caso aqui, o resíduo ele não está na umidade adequada. Ele está com umidade além do necessário. Então, por exemplo, esse resíduo está com umidade de 60%. Então, se você tem 1 tonelada de resíduo com a umidade de 60%, você vai conseguir produzir 1 tonelada de briquete? Não. Porque essa 1 tonelada de resíduo úmido, ela tem que passar por uma secagem para reduzir a umidade dela. Então, parte da água vai ser evaporada. Então, você não vai ter mais 1 tonelada de resíduo, né? Para o seu resíduo chegar na umidade correta, você vai perder massa, porque a água vai evaporar. Então, você vai conseguir produzir menos do que 1 tonelada de briquete. Quanto que você vai conseguir produzir de briquete? Não sei, depende da umidade desse resíduo. Quanto maior a umidade que ele tiver, mais água tem que evaporar e menor é a quantidade de massa final que vai sobrar ali para você produzir o briquete. Quanto maior, essa resposta depende da umidade inicial dos resíduos. Quanto maior a umidade inicial do resíduo, maior é a quantidade de água que deve ser evaporada no processo de secagem, e menor será a quantidade de resíduos secos disponíveis para a fabricação de briquete. Então, a quantidade de água que deve ser evaporada, a gente calculou um exemplo no exercício anterior. Último exercício, com 100 kg de resíduos úmidos, com 25% de umidade, é possível produzir pelo menos 80 kg de briquetes? Então, eu tenho 100 kg de resíduo úmido. Ele está com a umidade acima do permitido. Então, a gente vai calcular a quantidade de água que deve ser evaporada para ver quanto que vai sobrar de biomassa na umidade adequada. E essa quantidade que sobrar é a quantidade que vai ser disponível para produzir o briquete. Então, nesses 100 kg, 25% é a umidade. Então, desses 100 kg, 20 kg é de água e 75 kg é de biomassa seca. Vamos calcular aí o teor de umidade. Eu quero um teor de umidade, deixa eu ver quanto que ele botou, de 15%. Eu quero um teor de umidade de 15%. Então, vamos calcular a quantidade de água que deve existir junto com esses 75 kg de biomassa seca. Qual é a quantidade de água que deve ter para ficar 15% de umidade? Então, essa aqui é a equação. O teor de umidade é igual a massa de água em cima dividido pela massa total embaixo. A massa total é a mesma coisa que a massa da biomassa mais a massa de água. O teor de umidade que eu quero é 15%. A massa de água que precisa ter ali, que precisa permanecer ali, é X, eu não sei. A massa de biomassa seca, só a biomassa é 75 kg. E a massa de água eu quero descobrir vezes 100%. Resolvendo essa conta, eu passo esse 100 para cá. Aí vai dar 0,15, né? 15 dividido por 100 dá 0,15. Depois eu passo isso aqui, que tá dividindo, eu passo para cá multiplicando. Depois, então tá aqui, ele multiplicando aqui, tá vendo? Aí eu faço a distributiva. Aí vai ficar, eu já fiz aqui, já fiz a conta no final, aqui, o X vai dar 13,23 kg. Ou seja, eu só posso ter no máximo 13,23 kg de água nesses 75 kg de biomassa seca, para eu ter 15% de umidade. Só que eu não tenho 13,23, eu tenho 25. Então, quanto que deve ser evaporado? 25 menos 13,23.
Ah, tá. Aqui ele já calcula a massa final do briquete, ó. Eu tenho 75 kg, eu não quero saber qual é a massa de água que vai ser evaporada, eu quero saber qual é a massa final que vai ficar. A massa final que vai ficar é os 75 kg de biomassa seca, mais esses 13,23 kg. Então, ó, 75 mais 13,23 é igual a 88,2 kg. Então, no final, eu vou deixar evaporar aí uma massa de água, de forma que fique apenas 13,23 kg de água no final, mais esses 75 kg de biomassa seca. Somando esses dois valores, eu tenho 88,2 kg de biomassa de resíduo na umidade correta para produzir o briquete. Então, ó, é possível produzir pelo menos 80 kg de briquete? Sim, a gente consegue produzir 88,2 kg de briquete. Então, a resposta é sim.